E uma vez eu tava conversando com meu irmão, ele me falou assim, porra, se tu for no... Eu vi um cara falando, ele falou pra mim, eu vi um cara falando que, porra, esses caras que se dão bem aí, tem longas carreiras nas empresas, o caralho, tem vários desses caras aí que são burro pra caralho, só que, pô, qual que é a vantagem deles? O burro, ele não corre risco, tá ligado? O burro não corre risco, ele vai ficar ali no bagulho ali, seguro, pô, tô seguro aqui, irmão, foda-se. É tá ligado? Uns caras aí da política aí, né? tipo uns cara. É, porque político, qual o risco que o cara tem ali? Só se ele lutar pelo povo, aí ele corre um risco. Porque aí ele vai fazer inimigos. Ai, caralho, cara, que eu tenho um pouco de preguiça com essa porra de política. Nossa, eu também, mano. Eu já desisti, mano. Eu também. Eu não acho que, Eu tipo... também. No ano passado a gente falou, mano, a gente é anarquista, foda-se. Porque não dá, mano. Eu sou oposição a qualquer governo. Onde você tava na hora de votar? Onde eu tava na hora de votar? Tava na praia, mano. Foda-se. também, foda-se. Inclusive, nós temos que ir lá no... Tem que ir lá cartório. pagar uma multinha. Pagar uma multinha. Porque sabe qual que é a verdade? Não importa o que você vota, a sua vida vai melhorar, só depende de você. Exato. Só depende de você. Mano, eu me senti muito bem lá na praia, né? Tomando um sol, um whiskyzinho, do que pensar em quem ia votar, tá ligado? Porque Eu falei, mano, tá se todo tiver mundo o se lado A, o matando lado lá. B, foda-se. Eu tô trabalhando, eu tô fazendo o meu. E a ideia é ter resultado independente de qual lado esteja lá. Porque eu sei que nenhum vai ajudar. Sim. Isso daí é... Os caras... A gente que vai, classe média, a gente é os caras que fica com o pescoço aqui, tá? O cocô tá aqui, tá ligado? Tu tá aqui. Fudido, tá fudido, irmão. Porque tu paga imposto pra caralho de uma porrada de lado, tá ligado? Sim. Então, é foda, é cruel, Mano, é pesado. Mas assim, eu não gosto de falar que não é pra galera votar, porque no fim das contas, qual o outro jeito, irmão? Tá ligado? Você ser forte. Não, tudo bem, você ser forte, mas alguém vai sentar lá. Mas É. se alguém for sentar lá e na hora que ele tiver que exercer o poder dele, tem uma população forte pra caralho, todo mundo bem... com vários advogados, com dinheiro, armado, entendeu? Eu quero ver esse filho da puta, esse político fazer alguma coisa. Mas aí tem um outro problema, que tem uma galeraça que não tem nem acesso. Tô falando Sim, besteira? sim. É uma galeraça. Então, por isso que a gente tem que Mas nos essa galera que levantar e não tem levantar os outros. acesso, não é o Estado que ajuda. É. De fato não é, né? A Provavelmente gente o Estado que é o ajuda. que mais atrapalha essas pessoas. Uhum. Ele atrapalha quando ele atrapalha qualquer empreendedor de empreender. Sim. É tão difícil de fazer negócio aqui, porque eu tenho certeza que se as leis fossem diferentes, a gente ia ter um boom de A gente ia empreendimento. poder gerar mais empregos. Cara, se a burocracia fosse menor no Brasil, né, e principalmente toda a complexidade de tributação, o Brasil seria outro país, né? Porque eu vejo muita gente reclamando, falta de investimento na área da saúde, educação, isso, aquilo, mano. Pode puxar aí depois, Vinícius, por favor. Já tem mais de 1 trilhão arrecadado de impostos. De impostos, né? Somando todas as esferas. Haja dinheiro. Haja dinheiro. Tipo, beleza que estamos no momento de pandemia, o baú tá louco. Concordo, mas todos os anos Não é? arrecadou Ó, muito. a gente já ligado? arrecadou 1.247 bilhões e 947 milhões. É E a muita gente tá grana. em junho. Ou tu viu Então, um real? Aí a gente tá Sim. em junho. Mano, tem gente que reclama de bilionário aí, ó. O governo brasileiro é trilionário. É. Você vai falar o quê? Ô, Não se faz te porra dessem... nenhuma. Isso aí vai dar no final do ano uns 3 trilhões. Vai. Provavelmente. Se tivesse- 3 a 4. Provavelmente, é. Te dessem 3 trilhões na sua mão e falasse, aí, tá o Brasil, você tem 3 trilhões. Você tem que garantir água, educação, segurança, saneamento. Tem 3 trilhões. Você acha que você conseguiria bancar com 3 trilhões? Cara, tem... De maneira eficiente dá, né? De maneira eficiente. Imagina que você vai pegar 3 trilhões, você tem eles pra gastar, e você vai montar todo o sistema do zero. Isso é impossível de acontecer, mas estamos aqui hipoteticamente imaginando. 90% desse valor é dívida, dessa grana, Sim, né? Sim. sim, É. é dívida. Quanto que a Isso gente que é paga foda. por dívida por ano? 90% Cara, só na rolagem. do PIB, pô. Eu não tenho o número exato. 90% não é dívida, não. Porque a gente Não, mas tem... é uma grande parte é dívida. É. Não, Uma acho grande que, parte eu é acho que é a, dívida. meta, eu A acho gente que é a tem- metade do PIB. O que você É, tá a metade confundindo é é o- que a nossa dívida acumulada já tá em quase 100% do PIB. Tá, pode ser. Mas o que a gente custeia pra pagar é metade. Que é dinheiro para um Dinheiro cara, 2 pra trilhões, caralho. né? Vamos Não, lá. e aí foda é, o- tipo, é regalia, benefício. O foda é que 100 milhões de brasileiros não tem saneamento básico. Isso é metade da população. É meio gente. É absurdo. metade. Caralho.
E tipo, e se a gente falar assim, pô, o cara não tem saneamento, como que um cara desse vai ter, infelizmente, uma educação? Acesso a um trabalho? Como ele vai ter saúde? Como que ele vai ter saúde? Como que ele vai ter ali, Saneamento básico é século XVIII, irmão. Tá ligado? 17. Como que ele vai olhar, né? Eu sei que possivelmente esse cara não tem, infelizmente, às vezes nenhum alimento dentro de casa, mas como que ele vai olhar pra um candidato e falar, puta, será que esse é melhor pra mim? Será que não é? Não tem nem como, não tem Ele não tem base, não tem base. É que ele sabe que não vai ser melhor pra ele. Ele vai continuar sem saneamento. Como ele tá. Ele é 2021. Mas é foda que esse cara, assim, esse cara que não tem nem saneamento, ele não teve educação, ele não teve porra nenhuma, então ele olha pra aquilo ali não significa nada pra ele. Sim. Tá ligado? Não entende o que está acontecendo. E mas não eu, é culpa mas dele. eu tive E não é educação, culpa dele. saneamento, eu olho pra aquela porra e também não significa nada pra mim. É que eu acho que tem que pensar também, você deu o exemplo de, se tivesse na sua mão 4 trilhões. É bem hipotético, eu acho que seria melhor a gente pensar assim, vamos supor que o governo não tenha a porra do dinheiro. E que eu criasse uma empresa de saneamento, o Igor criasse uma empresa de saúde, o cara é uma de segurança. Ali, eu uma quero empresa... Não, Como funciona? Eu entendo. Tô brincando, cara. Eu gosto dessa ideia pra caralho. Mas eu entendo também que, infelizmente, de 210 milhões de brasileiros, a gente tem que entender que existem vários tipos de pessoas, né? Tem gente que é preguiçosa mesmo, tem gente que é inútil mesmo, tem gente que tem força de vontade, mas infelizmente não tem o acesso. Tem gente que tem o acesso, mas não desenvolve porra nenhuma. Então, é complexo falar da população toda. Não dá pra generalizar. Não tem como generalizar, né? Tem gente que não tem dinheiro, tem gente que é miserável, tem gente que é pobre, tem gente que é rica, tem gente que é média, é classe média, ganha 20 mil, mas gasta 30 e tá fudido também. Então tem todo esse tipo de situação. Cara, e se a gente for olhar, né, nas esferas assim que hoje o governo federal tem uma certa atuação, é o seguinte, falando de educação, né? Porque, por exemplo, hoje a gente consegue monetizar ensinando, porque o governo é ineficiente, né? Não tem nem educação financeira. Agora que está sendo discutido que eles vão treinar não sei quantos, né, professores no Brasil, agora em 2021. Né? Eu comecei a estudar educação financeira e investimentos em 2015. E foi por conta própria. Porque se fosse esperar o Estado, eu tinha que esperar esses professores entender o contexto da parada toda. E não ia estar mais na escola. E eu já vou fazer 27 anos, tá ligado? É a mesma coisa quando a gente olha no ensino relacionado a idiomas. Desde a 5ª série, né, na escola pública, até o terceiro ano do ensino, né, médio, o que acontece? Tem lá a aula de inglês, só que é o verbo to be desde a 5ª até o último ano. É verdade. E aí quando vem uma escola privada como o WhatsApp, como que é? Cultura inglesa, tem o CNA, essas daí. Aí os caras começam a ganhar dinheiro e aí tem, né, esquerdista que vai lá, o cara é bilionário, só que, mano, o cara ficou bilionário porque viu uma necessidade na população, ele porque viu um as problema, empresas, ele resolveu. Isso, porque as empresas vão procurar, eu sou aqui uma multinacional. Eu preciso de um funcionário que, além das demandas, tenha uma boa comunicação, principalmente no segundo idioma. Então eu preciso contratar alguém que tenha um conhecimento sobre isso. O cara que se formou na escola pública não vai ter. Eu não tive, o Vinícius não teve, tá ligado? Uma boa educação de inglês, vamos dizer assim. Agora o cara que foi lá, pagou o WhatsApp, tudo mais, estudou isso, aquilo, ele vai conseguir a vaga, tá ligado? Então, isso tudo, né, falando aqui da parte de educação, a ineficiência começa no próprio Estado, né? E aí eu vi anos e anos um slogan lá, Pátria Educadora. Eu falei, que porra de educação é essa aí que eu não tô vendo, tá ligado? Que eu estudei escola pública a minha vida toda e nada melhorou. E a questão não era que eu não me esforçava, é que a própria escola, por falta de recurso, né, colocando aqui aspas, não tinha professor, não tinha telhado, não tinha mesa, janela quebrada, na hora que chovia tinha que tampar a janela com o livro da escola para não encharcar a aula, tá ligado? E eu tenho que ver lá, chegando em casa, meia-noite, Pátria Educadora. Pátria Educadora. Falei, aí é foda. Mas aí você tem dados?
Ah. eu não posso generalizar com a minha experiência. Isso Eu tô zoando, de fato. cara, eu tô Não, eu zoando. lembro do episódio, mas é o seguinte. Dá pra puxar dados. Dá pra puxar dados. Não, dá. Relacionado à Não, dados são ineficiência. importantes, né? Eu não tenho aqui, mas joga um Google aí que vai aparecer. Cara, Mas tu tem sobre sua dados. experiência, cara. Isso que eu tô falando. Não foda os Sim. seus dados. Você tava na escola pública, porra. Você viu. Não, é exatamente. É tipo, fala assim, não, beleza, você tem dados? Olha, eu não tenho. Mas eu tô falando com base na minha experiência e os dados não anulam a minha experiência. Ponto. E isso faz com que eu tome essa decisão e eu Porque tenha esse você tá pensamento. falando de algo que você viveu. Que eu vivenciei. Então foda-se os dados. Você viveu aquilo. Você não tá mentindo. Sim. Então E não aí- precisa de E dados. aí, pra essa pessoa, eu posso falar, ó, infelizmente eu sei que você não viveu isso, mas você pode ir lá na quebrada e fazer sua amostragem, né, sua estatística, e aí você vai ter dados daquela região. Aí você pode confirmar se é mentira o que eu tô falando. É, Ponto. isso aí.